Quer saber quais são as 4 principais métricas que você tem que ficar de olho aí no seu negócio e que vão te ajudar a vender mais e melhorar o seu processo de vendas? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou falar exatamente sobre isso. E roda a vinheta! Olá, aqui é o Sinésio Alves e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre 4 métricas que eu julgo ser muito importante aí para você ficar de olho no seu negócio, porque elas estão diretamente relacionadas ao seu processo de venda. E no seu negócio, principalmente se você está começando, você tem que buscar venda logo no começo. Eu já falei isso em outros vídeos aqui no nosso canal e também na nossa fanpage, mas você tem que buscar venda porque é isso que vai trazer dinheiro para dentro da sua empresa, é o que vai sustentar o seu negócio logo no início. E a dica principal, aqui eu vou falar mais sobre essas métricas aqui na tela do computador, mas a dica principal é se você está no começo aí, se você está querendo analisar métricas, se você começar a analisar muitas métricas, e existem muitas, a gente sabe que existem muitas mesmo, se você começar a tentar analisar várias ao mesmo tempo, você pode acabar se complicando e pode acabar ficando um pouco confuso nesse processo. Então eu vou passar 4 métricas que são muito importantes aí para qualquer negócio e que você deve analisar também no seu negócio e sempre buscar otimizá-las, tá bom? Vamos para a tela aqui do meu computador que eu vou falar em detalhes como que cada uma delas funciona. Então vamos lá. Bom, eu vou dar um exemplo real aqui, tá? Um exemplo real para ficar mais claro. Então as 4 métricas que eu vou falar é essa aqui, ó. Custo por lead, leads por venda e custo por venda, e no final também a gente tem o famoso ROI, ok? Então vamos lá, custo por lead, qual é o custo que você tem para trazer uma lead aí para o seu funil de vendas, para o seu processo de vendas, tá bom? Deixa eu só deixar bem claro que existem diferenças entre os tipos de negócio, né? Tem negócios que você tem que se preocupar mais com o custo por venda, porque você acaba fazendo uma venda mais direta, por exemplo, se você tem um produto digital e está fazendo um anúncio, a pessoa clica lá no anúncio, vai para a sua página de venda e ela compra naquele momento ou não, então você vai se preocupar muito com esse custo por venda. Ou se você tem um modelo que você não vende naquele primeiro momento que a pessoa está em contato com o seu produto ou a sua empresa, você prefere capturar os leads, eu já falei o que são leads aqui em outros vídeos do canal, tá? Se você tiver dúvida, você dá uma procuradinha aqui no nosso canal ou nos vídeos aqui na fanpage. Mas dependendo do estágio aí do seu negócio, você vai se preocupar mais com métricas como custo por lead ou leads que você precisa para gerar uma venda, tá? Só para deixar bem claro essa diferenciação. Então vamos lá. Custo por lead é o seu custo para conseguir uma lead aí para o seu negócio. Então vou dar 2 exemplos aqui, o primeiro caso e o segundo caso, tá? No primeiro caso o custo por lead é de R$5 e no segundo é de R$10. Leads por venda, né? Quantas leads você precisa para gerar uma venda? Então nesse primeiro caso aqui eu preciso de 50 leads para fazer uma venda e no segundo caso eu preciso um pouquinho menos, eu preciso de 20 leads para fazer uma venda. E o custo por venda, né, que é quanto você gastou ali, geralmente em campanhas, né, em anúncios, para fazer uma venda. Mas é bom ressaltar também que você tem que colocar nesse custo por venda não só o seu custo das campanhas que você está fazendo, dos anúncios que você está fazendo, seja no Facebook, seja em mídias tradicionais, mas é legal você colocar também o seu custo por venda no geral. Se você tem um negócio aí, se você paga aluguel, se você tem funcionários, você tem que contabilizar isso também no seu custo por venda, ok? Então vamos lá, um exemplo real de um produto que custa aqui R$300, tá? Opa, deixa eu fazer essa setinha direita aqui, R$300, tá? E você vai ter uma verba para investimento em campanha aí, vamos supor no Facebook, por exemplo, de R$1.000, tá? Esse valor aqui, ó, deixa eu desenhar aqui, esse valor aqui de R$1.000. Então, a gente vai investir R$1.000 em anúncios, né, em campanhas, eu estou dando o exemplo do Facebook, mas pode ser alguma outra fonte de tráfego, ou até mesmo mídia tradicional, se você conseguir mensurar, e o custo do produto que você está vendendo é de R$300. Então, no primeiro caso aqui, eu tenho um custo por lead de R$5, tá? Então, eu preciso de leads por venda, no caso, eu preciso aqui de 50 leads para fazer uma venda. Então, eu chego num custo por lead de um custo por venda de R$250. Eu multipliquei aqui os 50 por 5, tá? Então, eu tenho esse valor aqui de R$250, que é o meu custo por venda, tá bom? Isso no primeiro caso.
E no segundo caso, eu tenho uma lead aqui que me custa R$10, só que eu preciso de um pouco menos leads para fazer uma venda. Eu preciso apenas de 20 leads para fazer uma venda e eu chego aqui ao meu custo por venda de R$200. Novamente, você multiplica aí a quantidade de leads que você precisa para fazer uma venda pelo custo por lead, né? 20 multiplicado por 10, a gente chega aqui no valor de R$200, tá? O custo por venda é de R$200, tá bom? Então, a primeira lição que a gente tem aqui é que não necessariamente uma lead mais cara é pior. Você tem que analisar outros aspectos também, porque existe um certo preconceito aí no mercado com custo por lead alto. As pessoas acham que um lead de R$10, R$15, R$12 é um lead caro, mas na verdade ela pode trazer mais retorno, tá? Então olha aqui, o custo por venda, mesmo com um lead mais caro, o custo por venda é menor. A gente vai ver isso mais para frente, né, no ROI, aqui na tabela, na linha de baixo, ok? Então, esse caso 1 e esse caso 2. Agora, vamos analisar o ROI. O que é o ROI? É o retorno sobre o investimento que você fez. Então, eu investi esses R$1.000 aqui, ó. Eu investi esses R$1.000, tá? E eu fiz, meu custo por venda foi de 250, isso significa que eu fiz 4 vendas aqui nesse primeiro caso, tá? Se a gente pegar R$1.000 e dividir por 250, a gente chega no valor de 4 vendas. Lembrando que o custo do produto é de R$300, então a gente fez um volume de venda total aqui de R$1.200, que é 4 vezes esses R$300 que estão aqui em cima, que é o custo do produto, ok? Então a gente chega aí num volume de venda, né, de R$1.200, a gente investiu R$1.000, a gente divide o nosso custo da campanha pelo valor que a gente, o retorno da campanha pelo valor que a gente investiu, a gente chega num valor aqui de 1.2, num ROI de 1.2. O que significa isso? Que para cada R$1 que eu investi, eu tive R$1.2 real de retorno, tá? Para eu saber isso em percentual, é só multiplicar por 100. Então eu chego aqui num ROI positivo de 120%. Isso falando só de campanha, tá? Não estou falando do seu negócio como um todo. E nesse caso, nesse segundo caso aqui, a gente investiu aqueles R$1.000, o meu custo por venda foi de R$200, então eu fiz 5 vendas aqui, ó, 5 vendas, tá? 5 vendas ao custo de R$300 por produto. Eu chego num valor aqui de R$1.500 em vendas. Para eu calcular o ROI, eu pego o volume que eu fiz de venda e divido pelo meu custo, né, pelo meu custo da campanha, que foi de R$1.000. Eu chego aqui num ROI de 1.5, então para cada R$1 que eu investi, eu tive um retorno aqui de R$1.5, eu multiplico por 100 para chegar nesse ROI aqui positivo de 150%. Tá? E como que você faz para analisar essas métricas, para melhorar essas métricas? Então vamos lá. O custo por lead você tem que sempre tentar diminuir, tá? Sempre tentar diminuir. Quanto menor o custo por lead, melhor. E como que você diminui? Você vai testar anúncios, você vai testar headlines diferentes, imagens diferentes, você vai testar anúncio com imagem, com vídeo, você vai testando para descobrir qual tipo de anúncio te traz um custo por lead menor, tá bom? Leads por venda também é um número que você tem que tentar sempre baixar, ok? Aqui no caso do leads por venda é quando a pessoa já chegou até a sua oferta lá que você está vendendo, já chegou até a sua página de vendas, ou se você tem um time comercial, já teve contato com o seu time comercial já fez a oferta, no caso algum negócio aí físico que trabalha com fechamento de vendas por telefone, por exemplo, então o seu time comercial ligou para essa pessoa e fez a oferta ali por telefone. Então você tem que sempre tentar diminuir a quantidade de leads que você precisa para fazer uma venda. Isso está diretamente relacionado à oferta, tá bom? Você tem que otimizar a sua oferta. Lembrando que oferta é diferente de produto. Se você não entende muito bem isso, se você tem dúvida, deixa um comentário aqui embaixo que a gente faz um vídeo específico aí sobre oferta e produto, ok? E também o seu custo por venda, você tem que sempre tentar diminuir, ok? Quanto menor o seu custo por venda, maior o seu lucro, tá bom? Então, e como que você... Na verdade, o custo por venda ele é uma métrica que sai desses dois aqui de cima. Então, você tem que otimizar esses dois aqui, o CPL, né, custo por lead, e leads por venda, para automaticamente diminuir o seu
custo por venda, ok? E aí você calcula o seu ROI. Na verdade, no frigir dos ovos, lá no final da sua análise, você vai chegar no seu ROI. Hoje em dia, a gente aqui na GoMakers olha muito para o ROI, tem gente que não gosta muito de olhar para o ROI, mas a gente olha bastante. Então eu bato o olho lá no meu celular, por exemplo, nas métricas do dia, eu já tenho uma ideia ali de qual foi o meu ROI. E sempre tentando otimizar essas métricas aqui de cima, como CPL e LPV, ok? Então é isso que você tem que analisar aí, principalmente se você está começando o seu negócio. Ficar de olho nessas duas principais métricas aqui de cima, e as duas de baixo, na verdade, são consequência dessas duas de cima, tá bom? E quanto maior, aqui no caso, no seu ROI, né? Quanto maior o ROI, quanto maior o valor do ROI, melhor. Lembrando que não necessariamente uma lead cara é ruim aí para o seu negócio. Você pode ter uma lead mais cara e ter um retorno maior se você conseguir fazer vendas com menos leads, né? Se a quantidade de leads necessária para fazer uma venda for menor, tá? Cada caso é um caso, eu aconselho que você faça essa análise e monte essa tabela aí para o seu negócio, mas é basicamente isso que eu passei nesse vídeo. Tenta diminuir o seu CPL, seu LPV, automaticamente você diminui o seu custo por venda e aumenta aí o seu ROI. Quanto maior o ROI, melhor. Se você tiver alguma dúvida específica sobre essas métricas aqui, também deixa um comentário aqui embaixo que a gente grava um vídeo mais específico, detalhando aí, falando dessas métricas mais no detalhe, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Lembrando mais uma vez de você se inscrever aqui no nosso canal, se você não está inscrito, e também curtir a nossa fanpage se você estiver assistindo pelo Facebook. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aqui embaixo, tanto no YouTube quanto no Facebook, que a gente responde na medida do possível e pega a opinião de vocês, pega os comentários que vocês deixam para preparar novos vídeos, novos conteúdos. Então, se você quiser algum assunto específico, comenta aqui que a gente prepara, ok? É isso aí, até o próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau!